Vamos assistir a coletiva do Renato Gaúcho. Eu já vi a coletiva ao vivo, né, enquanto estava lá no Jornada, e creio que é uma coletiva boa no sentido de a gente teve respostas. O Renato Gaúcho chegou ao Fluminense, o Renato que a gente esperava. Vamos lá, deixa o like, se inscreve aí no canal. Vamos ver a coletiva do Renato Gaúcho. Vamos ver. E vamos comentando. Assistindo e comentando a entrevista do Renato. Boa noite, Renato, tudo bem? Marcos Eduardo, do canal Gato Mestre, parabéns pela vitória. Eu queria que você falasse com relação a essas lesões que estão acontecendo no Fluminense, Bernal, agora o Canóbio, se você sabe alguma coisa, e comentar sua análise sobre o jogo, o primeiro tempo, a diferença do primeiro para o segundo tempo. Obrigado. Infelizmente, né? No futebol tem as lesões. A gente sempre torce para que isso não aconteça, mas acontece. O Bernal, por jogar 2 jogos seguidos em grama sintética. Hoje o Canóbio teve uma batida muito forte no rosto, inclusive está no hospital agora fazendo exames. Então a gente precisa esperar o resultado dos exames para ver. Dei pausa aqui. O Bernal jogou 2 jogos seguidos em grama sintética? Jogou contra o Atlético Mineiro, o outro foi em La Paz, né? Teve os 2 jogos seguidos em grama sintética, né? O que vai ser feito? Aí já é a palavra do doutor. O jogo a gente controlou ele desde o início do jogo. Não fizemos um grande primeiro tempo. Renato, mas nós conversamos. Dá pra fazer uma coletânea do Renato de não fizemos um grande primeiro tempo. Né? Bastante no intervalo, acima de tudo, passei muita tranquilidade para eles. Eles voltaram contra a atitude. Conseguimos fazer o primeiro gol, depois o segundo. Nós estávamos criando algumas situações. Eu acho que o que deu de errado, que não nos favoreceu no primeiro tempo, foi que a gente se precipitou demais. A gente queria decidir o jogo, decidir a jogada, decidir o passe, decidir o cruzamento, o chute, muito rápido. Então, no segundo tempo, a gente teve um pouquinho mais de paciência, trabalhamos um pouquinho mais a bola, e aí os gols aconteceram naturalmente. Opa, Renato, aqui, Vini Alves, Sintonia Esportiva. Puxando um pouco a sua fala, que você mencionou que o Fluminense teve um pouco mais de paciência na segunda etapa. Você não acredita que teve um determinado momento, até mesmo no primeiro tempo, que teve muita paciência, que a sensação que eu tive que foi o Fluminense botou o jogo em banho-maria, se faltou um pouco de agressividade para fazer logo o segundo, que o terceiro, fazer saldo e até mesmo poupar os jogadores com o resultado já garantido? Eu concordo com você, mas por isso que eu falei, nós nos precipitamos muito. Não é que o time teve paciência demais. A gente acelerava e no momento que nós tínhamos que pensar um pouquinho mais nas nossas decisões lá na frente, a gente se precipitava. E aí as coisas não aconteciam. E tivemos o pênalti também, né? Que infelizmente a gente não converteu. Se tivéssemos feito, era outro jogo. Mas o adversário deu um chute a gol do Fábio, logo no início do jogo. Depois o Fábio não fez mais nenhuma defesa. O que faltou é que eu falei, um pouquinho mais de tranquilidade, principalmente no primeiro tempo, que nós tivemos essa tranquilidade, aceleramos e tivemos a tranquilidade para decidirmos melhor, tomar melhor as decisões. O coletivo vai ficar um pouco melhor, tá? Porque essas análises do jogo... Por isso nós vamos sair. O que faltou, fracas, né? Isso no primeiro tempo. A gente quer ver sobre a assunto Renato, boa noite, continua com o Jornal Categoria. Você acabou de falar do pênalti, né? Esse elenco do Fluminense ele vem de um histórico com alguns pênaltis não sendo batidos pelos batedores oficiais. Isso aconteceu com vários treinadores diferentes nos últimos anos. Hoje o Everaldo bateu, mesmo com o John Arias e o Ganso em campo. A gente até ficou meio sem entender. Como é que isso foi decidido ali no campo? Se isso contou também com o seu crivo? Como é que foi essa decisão? E também uma outra coisa que você acabou de falar, eu percebo uma pequena dificuldade do Fluminense em definir jogadas e, consequentemente, definir os jogos. Hoje o Fluminense até fez ali 2 gols, mas um time do União Espanhola com 10 jogadores em campo. Se você concorda com essa análise que o time está tendo uma dificuldade de definir jogadas, e até que ponto isso parte do treinador também? Se isso pode ser uma resolução do treinador ou dos jogadores. Obrigado. Não, o pênalti, deixa eu falar uma coisa para vocês. O pênalti eu tenho 3, 4 batedores. Eles treinam todos os dias. Então, na hora da pré-eleição, eu falo para eles, olha, você sai de lado, não adianta falar só fulano que bate. Às vezes, o jogador não está naquele dia, ele não está com aquela confiança necessária. Então, eu tenho 3, 4 batedores. Eu falo para eles, você sai de lado, conversem entre vocês, e vocês lá dentro do campo, vocês tomam a decisão. Não adianta muitas vezes eu falar para fulano bater o pênalti,
E é o que eu falei, daqui a pouco ele não está naquele dia dele, não está com aquela confiança necessária para bater. Mas como que ele é o batedor, ele vai lá, ele pode bater e fazer como ele pode errar. Então, no momento que o jogador se sente seguro, com confiança lá dentro do campo, desses 3, 4, eles tomam uma decisão entre eles, o cara vai lá e bate. Eles batem, treinam todos os dias. Isso daí, primeiro, a minha opinião, tá? Isso pra mim é o Renato fugindo da responsabilidade, porque a decisão que ele tomou hoje fez o Everaldo perder o pênalti. E o histórico do Fluminense com esse tipo de decisão em colegiado, ao invés de decidir um batedor, é um histórico ruim. Vou falar, Gabriel, mas com o Ares batendo direto, a gente tem basicamente 3 pênaltis perdidos e um monte convertido. Então assim, mas o cara não tá no bom dia. Aí ele vira e fala, ó, igual o Germancano já fez, eu não vou bater, tá? Eu era cobrador oficial, mas não vou bater. Não vou bater hoje, bate outro. Aí entra o outro. Mas 3, 4 cobradores. O Aras claramente ficou insatisfeito. Aí não existe, pô, isso. O Renato Gaúcho... Enfim, eu discordo completamente dessa visão do 3, 4 batedores. Não foi o primeiro jogador que errou um pênalti. E não vai ser o último. Acontece. Ele não errou de propósito. Ele tentou fazer. Infelizmente, o goleiro foi mais feliz do que ele. Também. Quanto à outra pergunta que você falou... Cara, mas olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. O meu grupo é bom. Meu grupo é bom. Não é só aqui no Fluminense que se erra gol, se toma as decisões precipitadas. Eu acabei de falar para o teu colega, principalmente no primeiro tempo. Mas veja bem, qual o time, qual clube que não tem problemas? Atrás, no meio, na frente. Então, em cima disso, eu queria falar o seguinte. O Fluminense, nós estamos disputando 3 competições no momento. O Fluminense precisa passar para a próxima fase da Sul-Americana, dependente de si próprio, com o jogo aqui dentro do Maracanã. Depende de si próprio. Independente do resultado do jogo do nosso adversário amanhã. Então nós estamos a 90 minutos de uma vitória para passarmos para a próxima fase. O Fluminense está por um empate. Passar em primeiro, né? Porque passar para a próxima fase, o Fluminense passaria, mesmo perdendo para o Once Caldas em casa e tal, mas passaria para a segunda fase ali, né? Para a fase do playoff, né? Para passar da fase da Copa do Brasil para a próxima fase também. O Fluminense é o 5º no Brasileiro. Aí eu pergunto, não porque você fez essa pergunta, mas aí eu pergunto no geral. O que vocês querem? O que vocês querem? Problemas todos os clubes têm. O problema é que o Fluminense está muito bem no Campeonato Brasileiro, na colocação. Precisamos melhorar? Sim, claro que nós precisamos melhorar. O Palmeiras, que é o primeiro, se você perguntar para o Abel, ele vai falar, sim, nós temos que melhorar. Outros grandes clubes também que estão na nossa frente, eles precisam melhorar. Por que nós não precisamos melhorar? Lógico que a gente treina para a gente estar sempre na boa. Quanto mais acima da tabela, melhor. Fizemos um grande jogo contra o Atlético Mineiro. 3 dias depois nós estamos aqui de novo, mais uma decisão. Então todos os jogos são decisivos para a gente. Estamos perdendo bastante jogadores para o departamento médico. Não é fácil. Não é fácil. Nós temos problema quanto os outros clubes também têm. Mas eu volto a repetir. O Fluminense está em 3 competições. Está a 90 minutos de conquistar a vaga para a próxima fase da Sul-Americana dentro do Maracanã. O Fluminense está a um passo de um empate para passar na próxima fase da Copa do Brasil. E tem 5º no Brasileiro. Ele vai completar a resposta ainda, mas eu acho que é importante. Vou deixar ele completar a resposta e depois eu falo. Será que está tão ruim assim? Na minha opinião, não. Na minha opinião, não. Estou perdendo jogadores, como todos os clubes perdem, por lesões, mas eu gosto muito do meu grupo e agora nós temos a janela no mês que vem. Então, pronto. A gente tem que continuar para continuar conseguindo aí essas 2 fases, tanto da Copa do Brasil como da Sul-Americana, para a próxima fase, e se manter entre os primeiros no Campeonato Brasileiro. Esse é o nosso objetivo. Mas vocês querem que a gente faça o quê? Eu acho que eu entendo o torcedor vendo o Maracanã. Tenho visto, prestem minha atenção, tenho visto todos os jogos dos brasileiros na Sul-Americana. Outra coisa, o melhor time colocado brasileiro na competição é o Fluminense. O que está ruim? Precisamos melhorar? Sim, a gente treina para melhorar cada vez mais. O problema é que o torcedor já sai de casa achando que, vamos lá no Maracanã, que é goleada, que é show. Não é por aí. É só vocês assistirem os outros jogos, de todas as competições, inclusive da Sul-Americana. Ver os outros clubes brasileiros. Entendeu? É lógico, a minha preocupação é aqui, com o Fluminense. Mas eu olho todos os jogos. Então, quando eu falo Fluminense, bem ou mal a gente precisa melhorar, mas é o melhor dos brasileiros na competição. E depende só de si. 90 minutos aqui no Maracanã, em frente à nossa torcida para passar para a próxima fase. Então, gente, nessas horas tem que ter muita calma, porque senão, cada jogo tem que ter um time, cada 30 dias tem que ter um treinador, e assim vai. Não é só no Fluminense que precisa melhorar. Só vocês olharem ao redor e verem
todos os clubes brasileiros nas outras competições. Vamos lá, ele falou muita coisa aí, mas eu até não vou assistir o vídeo inteiro, né? Porque senão vai dar quase 40 minutos de coletiva. Mas vamos lá, eu vou traçar aqui alguns pontos só do que ele falou, tá? Vamos lá. Primeiro ponto é o seguinte, ele chega a mencionar bem assim. O Fluminense ele dá uma série de números que são verdadeiros. O Fluminense é em quinto no Brasileirão, tá um empate de passar na Copa do Brasil e tá uma vitória simples em casa de passar na Sul-Americana do jeito que gostaria de passar, né? Que é em primeiro. Só que assim, é importante destacar, é óbvio que o Renato tá fazendo uma retórica para defender o trabalho dele, etc. Mas é importante destacar que, dito isso, o Fluminense, até agora, no Brasileirão é quinto, talvez seja o maior mérito do Renato. Ele assume com um time lá na zona de rebaixamento, porque tinha perdido o Fortaleza numa rodada. E ganha jogos que era para ganhar, mas o Fluminense não supera um desafio. O único desafio que dá pra gente dizer que o Fluminense superou sob o comando do Renato, no sentido prático de, olha, esse adversário que a gente não tinha a menor chance de ganhar e ganhamos, é um Corinthians fora de casa, ali. Mas é um Corinthians que depois tomou 4-0 do Flamengo, e é um Corinthians que de lá pra cá, de vitória mais chamativa mesmo, vai ter o Internacional só. Porque, enfim, ganhou do Novo Horizontino na Copa do Brasil. Na Sul-Americana não consegue vencer, a não ser vencer o Racing. É um Corinthians que só ganhou o Sport, que é o lanterna que todo mundo bateu. Então, assim, não é exatamente... que absurdo. O Fluminense, quando enfrentou times que, na teoria, estão no mesmo nível, um pouco acima dele, perdeu pro Botafogo e pro Atlético Mineiro. Aí vamos pra Sul-Americana. Ou seja, o Fluminense tem 13 pontos e teve uma tabela facilitada para 13 pontos. Aí vamos pra Sul-Americana. O Fluminense está a uma vitória em casa porque decidiu poupar o time. Até então, beleza. A Sul-Americana, eu tô com o Renato, tá? Na Sul-Americana eu tô com o Renato. O Fluminense descansou o time na Sul-Americana, teve um desempenho abaixo, dos reservas. Teve um desempenho abaixo. Isso é fato. Mas o Fluminense conseguiu algo que nenhum outro clube na Sul-Americana tá conseguindo. Descansar o time em metade das viagens, aliás, em mais da metade das viagens, metade dos jogos, e passar na Sul-Americana. Provavelmente passa tranquilamente vencendo em casa. Talvez não tão tranquilo assim vencendo o Once Caldas, se botou numa situação um pouquinho mais complicada. Mas se passar em primeiro, com 13 pontos, na liderança do grupo, vencendo o Once Caldas, tá show. Acho que a primeira fase foi ótima do Fluminense. Conseguiu poupar o time e passar em primeiro. De fato, é o melhor time brasileiro da Copa Sul-Americana. Isso é fato. Então, na Sula, ok. Mas não é só resultado, tem desempenho. E aí a gente vem pra Copa do Brasil e pra Sul-Americana. O Fluminense enfrentou a Aparecidense, o Fluminense enfrentou a União Espanhola em casa, enfrentou a União Espanhola fora de casa e o San José fora de casa e teve desempenhos pífios. O torcedor não consegue enxergar evolução em jogadores, titulares ou reservas. Não consegue enxergar atuações que coloquem o Fluminense não dominou e massacrou nenhum adversário, à exceção do San José em casa. Sob o comando do Renato foi isso. Os resultados, o desempenho, as partidas do Fluminense desde a chegada do Renato tem ali sim uma evolução ou outra tática, uma jogada ou outra ensaiada que a gente vai vendo, tem uma evolução de resultados nítida que a gente não tinha com o Mano Menezes. Dito isso, as vitórias do Fluminense foram por 2-0, por 2-1, por 1-0, com gols no final, por 2-0 contra o Corinthians, por 1-0 contra o Santos com gol no final, por 2-1 contra o Red Bull com gol no final. Então, assim, não tem o Fluminense sobrando contra nenhum adversário. E eu não tô falando de sobrar contra o Red Bull Bragantino, que tá brigando pela liderança. Eu tô falando de sobrar até mesmo em jogos como contra o Sport, que é o Lanterna. Ah, não tem adversário difícil. Claro que não tem adversário fácil. O torcedor sai de casa achando que vai golear. É claro que o torcedor sai de casa achando que vai golear. O torcedor sempre vai sair de casa achando que vai golear. Mas o torcedor entende quando o clube tá criando, tá jogando, tá perdendo. O que o torcedor não entende é a hora que o jogo tá difícil, tem 30 minutos, a gente tem 1 ou 2 chances criadas que nem são tão perigosas assim, e tá o time jogando jockey pô pra ver quem dos 4 que vai bater o pênalti. E o centroavante perde o pênalti. Isso vai deixar o torcedor irado. Tem como botar na conta disso. E acho que até na próxima resposta ele fala ali sobre o torcedor que joga suas frustrações, né? Boa noite, Renato. Wilson Forte, da Central Fluminense. Você é um técnico que sempre comenta sobre a sequência de jogos, muitas competições. O Fluminense tem 3 competições. E no início do seu trabalho você vinha utilizando o Cano e sempre substituía pelo Everaldo. Hoje você não tem um centroavante do banco de reservas. Eu queria saber como você acha que pode encontrar soluções quando você precisar substituir o Everaldo, quando você precisar poupar o Everaldo. Como o Fluminense pode encontrar soluções no ataque para além do Everaldo? É difícil, aí eu tenho que improvisar.
entendeu? É difícil. Por isso que muitas vezes um jogador na posição não está tão bem no jogo, mas eu prefiro deixá-lo porque ele é da posição. Senão eu preciso de improvisar. Eu tenho treinado desde que eu cheguei o Renato Augusto, de atacante, numa emergência. Por causa que o Cano machucou, eu tenho treinado ele, tem treinado bem. Hoje se sentiu mal. É porque é o que eu falo, vocês não são culpados. Vocês não têm as informações, eu tenho. Ele sentiu muito mal no aquecimento ainda, antes de começar a partida. Tomou remédio, foi pro banco. Estava com uma ânsia de vômito muito grande, passando mal. O tempo todo. Então era um jogador que eu poderia colocar ali, porque ele vem treinando bem. Mas vocês não têm informação, eu não podia colocar ele em campo, ele está passando mal. Recadinho pro Everaldo, né? Fica aquela dica, né? Eu poderia ter colocado, às vezes o jogador não tá muito bem, mas ele é da posição, então mantém ele lá. Ficou o recado. Eu não duvidaria de Fluminense e Juventude a gente ver Renato Augusto centroavante titular, não. Então eu poderia colocar o Serna por ali, mas aí eu resolvi colocá-lo aberto, coloquei o Arias por dentro, pra gente ter velocidade dos dois lados. Então o treinador pensa em tudo. O treinador vai errar, eu vou falar por mim. Lógico que eu vou errar, eu sou ser humano. Mas hoje eu faria tudo de novo. Eu não sou perfeito. Não tem treinador perfeito. Muitas vezes a gente vai fazer o certo e muita gente vai achar que está errado. Eu sou pago para pensar, para tomar as decisões em 2, 3 segundos. É difícil para o treinador. Eu não vou agradar todo mundo. Mas eu procuro sempre fazer o que é melhor para o time, mesmo desagradando alguns. Mas alguém tem que tomar as decisões. Eu sou pago para isso. Então, às vezes, o torcedor, por que tirou fulano, colocou ciclano? Ué, porque eu conheço o jogador, eu tenho as informações, se ele está passando mal, se não está, se ele está machucado, se está sentindo uma lesão. O Keno, por exemplo, o Keno entrou, muita gente pode achar, por que o Keno saiu? Porque ele pediu para sair. Ele entrou no início, sentiu um desconforto no final do jogo, fez sinal que queria sair, depois ele pediu até para continuar, mas eu tirei por precaução para não perder mais um jogador. Então, a vida de treinador não é fácil agradar todo mundo, não. Renato, Sharon do Lance. Eu queria te perguntar sobre essa fase que está vivendo tanto o Freitas como o Everaldo, especialmente no jogo de hoje, enfim, muito criticados e vaiados pela torcida. Como você pode, com a sua experiência de treinador e também como ex-jogador, ajudar eles a sair dessa fase ruim? E, já que você falou sobre a janela, né, que abre em breve também, pensando no Mundial, como você vê os reforços do Fluminense, mais pensando em reposição dos jogadores lesionados, com tanto Otávio e Bernal, com essas lesões que, enfim, demoram um pouco mais para se recuperar, também o Cano. Como você vê esse movimento do Fluminense na janela? Olha, é boa a tua pergunta. Não tem um jogador no mundo de qualquer time que, de repente, não tem uma fase tão boa. Então eu procuro passar acima de tudo confiança para esse tipo de jogador. Passar confiança para ele. Ele tem que saber que ele tem a confiança do técnico. E procurar sempre corrigir ele nos defeitos, para que ele possa melhorar a cada partida. Então você citou do Freitas e do Everaldo. O problema é que começa o jogo com 5, 6 minutos, tem torcedores que vêm descarregar aqui no Maracanã a raiva ou algum problema particular em cima do jogador. Com 5 minutos de jogo tem algum... Eu não entendi muito bem o Renato falando isso, porque os últimos jogos, na verdade, foram de um Renato na coletiva dando elogio ao torcedor que não tinha vaiado no meio do jogo. Nesse agora, o Fluminense perdeu um pênalti, no lance seguinte tinha uma falta na defesa, o Freitas botou a bola, olhou pro Ganso, olhou aqui na esquerda do Fuentes, foi tocar no Fuentes, virou a cara, tocou no Ganso, deu de presente pro jogador do União Espanhola. Aí o torcedor não tá trazendo frustração de casa. O torcedor tá puto com o que ele tá vendo em campo, pô. Os torcedores vaiando. Eu entendo que é muito perigoso você trabalhar num clube que é ano de eleição. É muito perigoso. Muito perigoso. Porque a gente sabe, né? Mesmo ganhando, você não vai agradar todo mundo. Mas o Renato sabe que mesmo sem eleição, se você mesmo ganhando, não vai agradar todo mundo também. Não vai. 2023 a gente puta, um Fluminense campeão da Libertadores, e não era nada de política também. Mas o que a gente tem que fazer é continuar trabalhando. Eu tenho que continuar corrigindo meus jogadores, como eu tenho feito. Tenho que passar confiança para eles, menos os que estão bem. Foi o que eu passei hoje no intervalo do jogo. Falei, olha, nós não estamos fazendo um grande jogo. Nós poderíamos estar vencendo. Nós estamos nos precipitando na hora de tomar as decisões próximo da área e dentro da área do adversário. Então eu peço para vocês calma, tranquilidade. Essa confiança estou passando para vocês. Vocês tenham um pouquinho mais de calma na hora de tomar as decisões, que as jogadas vão sair naturalmente e os gols vão aparecer naturalmente. Foi o que aconteceu no segundo tempo. Então esse é meu papel. Agora, muitas vezes para o torcedor, o jogador não está bem. Para mim não é que ele não esteja bem. Ele pode não estar rendendo tanto quanto esperado, entendeu? Mas é com esse grupo aí que eu confio totalmente, eu tenho toda a minha confiança, que eu citei ali. Nós estamos a um passo de passarmos para a próxima fase na Sul-Americana, a um passo de passarmos para a próxima fase da Copa do Brasil, e em 5º lugar no Brasileiro. E nós somos os melhores na Sul-Americana dos brasileiros. Bom, se esse pacote, se esse combo não está bom, aí vai ficar difícil. Aqui.
Renato, boa noite. Yuri Duque, do BTB Esportes. Queria que você falasse um pouco, na minha opinião, do cara do jogo, que foi o Keno. Ele faz uma diferença muito grande quando entra na partida, com uma explosão, enfim, o drible, a finalização. E é um cara que vem tentando conquistar essa vaga titular no Fluminense, uma disputa. Você, em uma outra coletiva, já havia respondido isso para mim, que não tem vaga cativa no elenco do Fluminense, está todo mundo na disputa, enfim. E dentro desse lado do campo, tem um jogador que acaba ganhando a sua prioridade no momento, pelo menos, que é o Canóbio. Tem sido titular nos últimos jogos e o torcedor tem contestado um pouco a presença dele em determinados momentos da partida. Queria que você falasse um pouco da participação do Keno no jogo de hoje, se você viu realmente essa mudança do Fluminense sem o Keno, depois da entrada dele, e como você pensa em utilizar essa dupla. São dois jogadores de características parecidas, mas o Keno talvez um pouco mais ofensivo, pisando mais na área, finalizando. Como você observa isso? Obrigado. Não, eu estou feliz com os dois jogadores, porque são dois jogadores importantes com características diferentes. O Canóbio é mais tático. O Keno é o único jogador que eu tenho no plantel, eu falei já para vocês lá atrás, inclusive, que é o único jogador que eu tenho de 1 para 1. O cara que quebra as linhas. Por isso que ele entrou hoje. Ele já tinha sido utilizado num jogo aqui, que ele fez inclusive um gol aqui, aí ele machucou. Aí ele está voltando agora. É por isso que eu digo, muitas vezes a gente poupa um ou outro jogador que eu tenho as informações. Tem que segurar, porque senão vai estourar. Então ele machucou, ele está voltando agora. Não serve só para os dois, serve para todo mundo. Ninguém tem cadeira cativa. Até porque um jogo atrás do outro, o desgaste é muito grande. Eu preciso de todos eles, é o que eu falo. Estejam preparados. Sejam preparados que qualquer um de vocês pode começar o jogo. Se não começar, vai entrar no intervalo do jogo, ou logo no início do jogo, logo no início do segundo tempo. Eu tenho um grupo, eu não tenho um time. E eu confio em todos eles. Então, eles, no bom sentido, que briguem pela posição. Mas, muitas vezes, mesmo o cara bem, o cara não pode jogar, muitas vezes, no próximo jogo, porque ele está muito desgastado. Se ele entrar em campo, ele vai querer jogar. Foi o caso do Thiago Silva. Ele queria jogar hoje. Falei que não. Ele veio depois de uma parada longa, está voltando agora, jogou muito bem lá contra o Atlético Mineiro, numa grama sintética. Eu falei, Thiago, você não é mais criança. Então, segura, deixa eu jogar. Não, segura para você estar inteiro pro domingo. Se você querer entrar, daqui a pouco você vai ter outra lesão, principalmente aconteceu lá com o Bernal, principalmente voltando depois de um jogo corrido daquele, pegado como foi contra o Atlético Mineiro, na grama sintética. Renato, muito bom que dá para meter uma manchete, né? Renato diz, Thiago Silva, você não é uma criança. Assim, essa parte é a parte do poupar e eu concordo com o Renato. Acho que hoje a sequência que se tem no futebol, eu não entendi aquela justificativa do início do Bernal, 2 jogos de grama sintética. A hipótese que eu tô achando de dizer, porque assim, o jogo do Botafogo já faz um tempo, e o do União Espanhola também. A hipótese que eu tô achando é ou ele tá falando do União Espanhola e do Botafogo na sequência, ou ele tá falando de um jogo na altitude e outro no sintético, sobre poupar e tal, porque o Bernal teve lesão. Ainda assim, uma série de jogadores e curiosidade. O Fluminense está divulgando sempre grau de lesão. Não sei se isso mudou alguma coisa com a troca dos preparadores físicos, com a troca do treinador, o que foi, né? Deixa eu encerrar aqui. Renato, boa noite. Marcelo Neves, Globoesporte.com. Durante a transmissão, a gente viu que o Ganso saiu um pouco irritado quando foi substituído, só que a gente não entendeu o que aconteceu. Se foi pela troca, se foi pelo desempenho, se foi pela irritação com algum jogador adversário. Particularmente não ficou muito claro. Queria saber se você já conversou com ele, se entendeu o que aconteceu, e também ainda falando sobre o Canóbio. É um dos jogadores que, como você mesmo citou, que a torcida parece estar pegando no pé e já vem para o Maracanã disposto a despejar uma raiva, uma irritação. Como você está avaliando esse desempenho do Canóbio e também essa questão do Ganso? Cara, o que eu falo, eu tenho um grupo, eu não tenho, assim, tantas opções assim. Eu, quando cheguei aqui, encontrei um grupo que eu confio em todos eles brigam na boa pela posição, dependendo do que a gente precisa no jogo. É fulano que joga ou ciclano que joga. Então, às vezes um jogador está mal, é substituído e vice-versa. Ninguém gosta de sair, mas sobre não estou falando do Ganso, porque eu não notei isso, estava percebendo, eu tenho que cuidar o que está acontecendo no jogo. Mas, se por um acaso ele saiu zangado, não é o primeiro nem o último, o jogador ele não gosta de sair, ninguém gosta de sair do jogo. Esse é o Renato que a gente conhece controlando a situação, né? Se por um acaso ele saiu chateado, assim, para quem viu a imagem na TV, e eu que estava lá ao vivo, deu para ver também, o Ganso sai chateado. Ele faz aquela... Assim, não é que é surpresa só do é sair caminhando, passar reto, etc. Saiu, mas é o Renato, gestor de grupo. Não é o primeiro nem o último que vai sair chateado, o jogador não gosta de sair de campo, etc. Mas para alguém entrar, alguém tem que sair. Faz parte. Mas não acredito que foi isso, não. Até porque o jogo estava 1-0, o jogo estava pegado, tinha que mudar, tinha que fazer alguma coisa, entendeu? Eu vou falar com ele sim, mas não acredito que tenha sido isso. Muitas vezes o jogador sai, porque daqui a pouco ele não está rendendo o que ele pode e está bravo com ele mesmo. Faz parte, é uma coisa normal no futebol. É obrigado. Isso, né?
Falou obrigado, material. Mas é aquilo que eu falo, eu tenho que procurar sempre corrigir os jogadores e passar confiança para eles todos. Se cada vez, aí no futebol em geral, se cada vez que um jogador é perseguido pela torcida eu tirar, se eu estivesse atrapalhando, aí eu paro de dar entrevista. Cara, e o pior, cara, é que isso aqui foi... Toda hora eu tenho que falar pra você isso, né? É que isso aqui foi o assessor do Fluminense, tá? Pela confusão. Pelo que eu soube, acho que foi isso. Se toda hora que um jogador é vaiado pela torcida, eu tirar esse jogador e colocar um outro jogador, se esse outro jogador entrar e não dar conta do recado, o treinador vai precisar de 500 jogadores. Eu não posso, toda vez que um jogador é perseguido pela torcida, é vaiado, que faz parte, eu mudar, trocar. Aí é que entra o treinador, a experiência do treinador. Tem que passar confiança para o cara voltar a jogar, para ele continuar nos ajudando, entendeu? Porque senão, é que eu falo, vou precisar de 500 jogadores em cada competição, porque às vezes o torcedor pega no pé de um, no outro jogo pega no pé de outro, e no outro sai tirando. Aí vai ficar difícil. O próprio Everaldo, citaram no jogo ele estava sendo vaiado, foi contra o Sport, ele foi lá e fez o gol da vitória. Lá atrás, o lembro, foi o Martinelli estava sendo vaiado, ele foi lá e fez o gol da vitória. Cara, então eu, como treinador, eu entendo o torcedor, mas eu como treinador, como comandante que toma as decisões, eu também tenho que contar até 10, entendeu? Para um treinador que às vezes não se garante, o torcedor vaiou, ele tira o jogador. Mas ali na frente ele vai pagar conta, porque ele vai perder aquele jogador. E o que entrar, se não der conta do recado, vai tirar também? Aí que eu falo, o treinador vai precisar de 500 jogadores. Deu, né? Obrigado, Renato. Boa noite. Boa noite. Eu concordo com essa última fala do Renato, mas o limiar entre o dar murro em ponta de faca, o insistir em algo que não tá dando certo, etc., e os jogadores descartáveis, ele não é muito curtinho, não. Ele tem um bom espaço ali de tempo que você percebe que você, olha, talvez eu esteja investindo num jogador que não vai render. Não gosto, já falei 200 vezes isso, de treinador que começa a ouvir a torcida, escalar baseado na torcida. Acho que treinador tem que ter personalidade para escalar baseado nas suas convicções e, a partir das suas convicções, ser criticado ou ser elogiado. E aceitar ser criticado ou ser elogiado. Quando ele escala a torcida e fala, aí, ó, escalei o que vocês queriam. Aí, meu amigo, pode meter o pé ao treinador, porque ele tá ali muito mais pra provar que ele tava certo, ou então tá ali mais pra provar que a torcida tá errada do que qualquer outra coisa. Coletiva chamativa do Renato Gaúcho, né? Muito assunto pra poder falar. A gente foi debatendo aqui com o tempo, 27 minutos de vídeo. A coletiva foi longa, mas eu consegui ali dar 10 centavinhos aqui também de opinião. Beleza? Tamo junto. Até a próxima. Valeu.